Daniel Bonatti is an English teacher, translator, and interpreter whose job has made it possible to work close to music stars like Offspring, Backstreet Boys, and sports celebrities like Jensen Button. Now he'll reach the highest moment of his career as a guest on the Blah Blah Spot. And as he's also into the stand-up comedy business, he's totally okay with that. Check it out! 1, 2, 3 o'clock, blah blah spot. Hello, this is us again in your favorite podcast ever, the Blah Blah Spot. I'm Karina Fragoso. This is my partner Fábio Emerim, and today's guest is the amazing Daniel Bonatti. Thank you very much for being here with us, Daniel, and I really hope you like today's conversation. I'm sure I'm going to love it, and thank you for having me here. It's a pleasure to be here with you guys. That's great, Daniel. That's great. So let me start by asking you this. You're an experienced translator and interpreter, right? Tell us about the difference between these two occupations and how you started your career. Okay, thank you. A translator basically does written translations, yeah, and an interpreter does spoken translations. That's basically the difference. And I started doing interpretations, and then I moved on to start translations, written translations, and then I did both for many years. I've been doing both for many years, actually. How long have you been in this career? How long have you been doing this? I started interpreting when I was 19, so I am 48. Oh my goodness! I never did the math. Dear. Old. Oh my God! I didn't want to bring that up. Karina, I didn't know we were talking to an old person. Yeah, I think we should. I think we should have younger guests. You know. You should. That's more popular, more hype for your podcast. Maybe, who knows? But wow, almost 30 years then. 30 years. And how did you learn English? Because your English is very good. You have a huge vocabulary. How was this process of learning a second language, learning English? Okay, I learned English from, I started learning when I was 15, about 15. And then by the time I was 17, I was fluent already. So I started teaching when I was 17. So I became a teacher before I became a translator or interpreter. So as a teacher, I was a very young man, no experience, but I read and spoke fluent English. So I learned English by myself. I'm self-taught, and that's how I started. Self-taught, that's brilliant. Yeah, tell us more about it. Because, I'm self-taught. Yeah, what did you do to learn the language? Yeah. Basically, a lot of music, a lot of movies and series, and comic books. So I learned a lot of English from Calvin and Hobbes. You know Calvin and Hobbes? Sure. Yeah. Questão clássica do Enem. Calvin. So I learned a lot of English from Calvin and Hobbes, from Dilbert, which is corporate comedy. I love Dilbert. Garfield as a comic book. Because later they launched, movies and stuff, more stuff about Garfield. But basically the comic books and Friends, as a TV series, movies. So that's how I consumed. That's how I learn English from all these. And then I had my little notebook that I carried everywhere. Classic. I was very curious, so I just. I was always looking for places where Americans would be, so I could just mingle and interact with them. And I took notes, and as soon as I took a note of an expression or a piece of vocabulary, I was obsessed with using that. So I was always trying to use that in my conversations. Wow, this is basically how many people start with this. Not only being a teacher, for example, someone who wants to be a teacher, they start from an early age doing exactly this way. It's a freestyle English learning process, right? Yeah. And so, as I can see, it goes to the translators. They start doing that as well. Yeah, apparently yes. It's an intuitive process because
we old man, we go. Come on, you're not old. Come on. I am vintage. Yeah, that's No. better. Classic. You're My classic. dad is 72 and he feels young, so you should feel young too. That's Come it. on. Yeah, I kind of do. But looking back, I started learning when there was no internet, there was no, smartphones, nothing. So it was a lot harder. It was a lot more difficult to find the expressions we needed. It was a lot harder. It was a nightmare. Yeah, we was a needed nightmare. that. So I used to carry that Collins Gem pocket dictionary everywhere. That was my best friend back then. My And, best friend was an Oxford dictionary. Really? I still have it. Like it's like a little there. bigger one. No, Like the small one. the I used to pocket carry one, it. yeah. Yeah, everywhere. I was on the bus and then I looked at a gas station. Como é que se fala posto de gasolina? I opened my dictionary and then I looked it up and I tried to remember gas station, gas station, gas station. Then as soon as I arrived at where I was going, I would take notes and write, so gas station, posto de gasolina. Yeah, From a it's distance. From a similar distance, she process. looked like someone praying, with a Bible. But she was just learning English. I was just studying. Yeah. You see the same obsession with learning and using those new words, right, Karina? Exactly. But being a teacher or knowing how to speak English fluently is very, very different from being an interpreter or a translator. I've already worked as a translator, like informally, and I didn't love it because it's so hard. But being an interpreter, come on, I really admire your work as an interpreter because it's very, very hard. Because every time I try to do it, I feel like I'm getting crazy because I end up using the wrong language to talk to the person I want to talk. I just make a huge mess. How do you feel about it? Is this like a gift you have? Or you've practiced and you became better and better? Or both? Yeah, no, I don't believe in gifts that we have. I believe in hard work and practice. So any person can be an interpreter if they put in the work, the hard work and practice. I was talking today with a fellow interpreter, friend of mine, and about the two types of interpreting. And then I can bring this curious fact to you guys here. There is simultaneous interpreting, which is like, inside the booth, when the interpreters are usually in the back of the room translating for the speaker, in a workshop or in a conference or something, right? And there is also a style of interpreting called consecutive. And I started doing the consecutive, which is because of the church I used to go to. We stay with the speaker, side by side in front of the audience, and many interpreters, they don't really like this because you are super exposed. Everybody's looking at you. So most interpreters, they like to be in the back, in the booth. It's hard enough to be there, but nobody's looking at you. So I started as a consecutive interpreter, and it was like natural for me to be in front of the audience. I never had a problem being a speaker because of my teacher, experience, previous experience. I never had this problem. So, but being in the booth, translating simultaneously, that is a lot harder in my opinion. Because you don't look at the person with the gestures, and sometimes the visual is so important. I mean, I think it's really important, right? Yeah, from the booth, we have a good, we usually set up the booth in a place where we have the visuals. You have the visual. We do have the visuals from, from okay. this. We can see the speaker. It's important that we do. That Or a we see. video. You have Yeah, the sometimes video it's a video, but because the gestures, of course, and sometimes the speaker is referring to the big screen where he's like, showing some slides, and it's important that we see that too, so we can connect the visuals and the audio we're getting. So when you do the consecutive translation, so basically you have to listen to what the person's saying, and then you stop, and then you translate. That's it, right? So you have time, a little bit of time to think about the way you want to
translate. Yeah. And when you do the simultaneous translation, you have no time. And this is what they do with the Oscars. And that's why lots of people complain about the translation. Oh, come on. The interpreter didn't get the joke, or the joke doesn't make any sense in Portuguese. What would you say to those who criticize the interpreters at the Oscars? You can use terrible words, no problem. Go. Oh, I can? All right. Yeah, swear them. Screw these people. You know? Yeah, those bastards. No, just kidding. It's unfair. It's not fair to judge that, because for one thing, you're home comfortable on your couch, judging the translation. So you have no idea of what the pressure is when you are actually there. That's number one. Number two, the Oscar is completely filled with inside jokes. It's really hard to translate those inside jokes. Like they're commenting on something that went on, with the guests, and it's really, so the interpreter needs to be in the loop of what's happening. Needs to know exactly what's happening, be very well informed. And even though it's hard to bring that joke into Portuguese, for example, because so many times the jokes won't translate. They won't make sense, So that's why many times you hear like a silence or a gap in between, because it's impossible to translate everything they say. Yeah, because it's not just about language, it's about culture. So sometimes you translate like using the right words, but still it doesn't make any sense because you need to have some previous knowledge. You have to be immersed in that culture. So it's so hard. Exactly. And something else, for the same people that criticize or complain about the translation, it's kind of the same principle when you see the translation of a book or a movie, that people say, oh, that was a terrible translation. But actually, that's not a translation. That is a different name chosen for that in a different market. So, for example, a good example is the movie The Hangover, right? The Hangover in English is The Hangover, which is a ressaca. So, in Portuguese, instead of choosing the name a ressaca for that movie, they created a new name, which is Se Beber Não Case. And I love this name. In my opinion, that was genius, because even better than the original one. Even better, exactly. It's better. Because it gets our attention, right? It gets us curious about that. Se Beber Não Case, like it was a very, creative name that turned out to be, in my opinion, much better than a ressaca. If they literally translated that name, Yeah. So when you're talking about movies, it's not a translation. Never. For example, do you know the original name for Round 6? It's the Squid Game. Squid Game. It's not a translation. Which is another, it's also in English. Exactly. Yeah. And the opposite is also true, because I think I mentioned this, Fabio, in our podcast with Candice, which is also a translator. And there's a movie called Monster-in-Law, which is que brinca com mother-in-law, que é a sogra. And they translated as a sogra, so the joke is not there anymore. No. So it's just like The Hangover. Se Beber Não Case is much better than The Hangover, and Monster-in-Law is much better than... It's kind of a pun, right? Puns are It's a complicated to translate. Complicated. Yeah, exactly. Yeah, Monster-in-Law. I never heard about this, but that's an interesting name. Good idea, isn't it? Minha vovó monstrinha. They could. Minha vovó muito louca. Minha sogrinha monstrinha. Eu falei errado, né? Sogra. Minha sogrinha monstrinha. Pois é. Monster sogra. Yeah. Yeah. But Daniel, now that we are talking about it, have you ever had to simultaneously translate a word or expression during an event, for example, and you didn't know how to translate it, and you was like, oh my God, what did you do? What do you do when this happens? Well, that's a good question. We can look at this from two different angles, right? Number one is when you're alone and you're fucked, and then you have to come up with something.
And number 2 is when you got help, So I remember once when I was translating, I can't remember the word because it's been a few years, but I was translating in the booth with Ulisses de Carvalho from Tecla SAP, right? Our good friend. And so I didn't catch one specific word that the guy was repeating a lot. So by the 3rd time the guy said the word and Ulisses noticed that I didn't catch that, so he helped me. It's like, he wrote it on his computer and he, suddenly, showed me, and I was like, oh, okay. And it's when you are in the game, when you're like during the translation, it's really hard to focus on something else because you're nervous, you're focused, So I was translating the guy, and then Ulisses realized that I didn't catch that, so he wrote it for me and he showed me like this, and I was like, oh, okay. And then from then on, I remember that I could say it a few more times, the right way, Wow. So and you will never forget that again. Never forgot what? Oh, you will never forget that word again. No, I did forget it, right? So I later after that. Yeah. In that occasion, yes, I was, in that event, I was able to go on and remember the translation. I can't remember what the word is right now, but but he helped me, with that. And he's such a gentleman. Yeah, well, this is amazing. Like he's the interpreter I like to work with the most. Well, this is amazing. I really look up to you guys. Seriously, I really admire what you Me do too. and your work, and you're amazing. And talking about translation, are there any untranslatable words or expressions that you can think of? No, I don't believe there is such a thing of something you can't translate, because when people think about translation, they think that the translation needs to be literal, right? But there's no such thing. We can always find an equivalent. So I usually use this word. There is always an equivalent, even if the structure is completely different. For example, the way I translate, I wonder what he's doing right now. In English, is a statement, right? It's affirmative. I wonder what he's doing right now. In Portuguese, it's a question. O que será que ele está fazendo agora? So it's not a literal translation, right? But it's an equivalence that you can bring to a translation, right? So I don't think there are any, untranslatable words or expressions, in my opinion. Yeah, but I think that sometimes the way we speak in another language is, not sometimes, very often, the way we speak in another language is different from the way we would say the same thing in our own language, for example. So, será que vai chover is different from I wonder if it's gonna rain. Exactly. So we have to just accept that and find the right words to express what you want in the other language, right? Yeah. Or the famous saudade, right? That people say there is no translation. There is. There is, of course, but it's of not. Course. It's just not a noun. Exactly, it's a verb. That's it's a it. verb. Yeah, it's a simple, switch. You go like, eu estou com saudades de você. Eu estou com, e saudades entra como substantivo. In English, it's I miss you. It's a verb. A mesma coisa com fome, né? Eu estou com fome, I'm hungry. É diferente, né? Yeah, é adjetivo e não eu estou com. Yeah, I remember one expression that I had to look up, and the place that gave me the best answers was Isamara Lando's Vocabulando. I have her books here. You do? I love that book, and Isamara is an amazing. Yeah, right there. Vocabulando. Yeah, you guys have to buy this book. You have to. Eu vou falar umas coisinhas em português aqui, porque foi uma coincidência. Ela viu um vídeo que eu fiz mostrando o Vocabulando. Olha que amor que é a Isamara Lando. E ela disse, Karina, eu fiquei tão feliz, eu posso te mandar mais alguns livros meus? E ela me mandou tudo autografado essa semana. Olha só. Nossa, o como é que é o nome? Eu vou falar dos dela também aqui, só um pouquinho.
Fábio, fala também que ela vai te mandar. Tá. Ela me mandou The Raven, a tradução dela do Edgar Corvo. Allan Do Edgar Allan Poe. Alan Poe. Emily Dickinson, Loucas Noites, Wild Nights, tradução dela. Workbook, olha que legal, Daniel. Workbook, eu tenho também. Eu não tinha, ela me mandou agora. E aí ela me mandou a nova versão do Vocabulando. Eu tô com 2 vocabulandos aqui. Um é da minha irmã, não venham me pedir, porque eu já tem destino, tá? A versão antiga já é da minha irmã. A Isamara é uma querida, além de ser uma profissional assim fantástica de se admirar e seguir e ter como exemplo, ela é uma incrível pessoa. Eu adoro. Então tá recomendado aqui. E não combinamos de eu falar do vocabulando aqui. Tanto que veio a minha língua materna, assim, de dentro. Gente, eu preciso falar em português, que veio aqui, ó. Não, eu fiquei muito feliz que ela me mandou Olha esses que livros. coincidência legal, né? De eu Muito falar legal. espontaneamente de algo, né? É verdade. So, you were saying that you found... Yeah, I was, Copy back to Going me. back English time. Yeah, I was mentioning that there is an expression in English that always threw me off when I was trying to, come up with translations, because this expression comes in many different ways and forms, and Vocabulando was the place I looked up that gave me the best answers, which is, the expression is... I forgot. Ah, come on, you have to mention the expression. Oh, come on. It's so tense. Oh my God. You need to see Fabio's face when I said that I forgot the word. You don't do that to people like I'm me. You gonna don't. punch your face, man. You can't forget after saying all that. Oh dear. No, I didn't. I was joking. The expression is take for granted. Right? So you can translate that in so many different ways, depending on the context it comes up, right? So, for example, the most take for granted can be não dar valor. Olha que loucura. In English is an affirmative expression, take for granted, and in Portuguese is a negative one, não dar valor. Como? For example, my kids take for granted everything we do for them. Não dão valor. Os meus filhos não dão valor, não valorizam tudo que eu faço por eles, né? Então, o take for granted é não dar valor, ou tomar como certo, né? Se você vê no Vocabulando, eu acho que ela vai ter traduções do tipo dar como certo, tomar como certo, ou não dar valor, também deve estar lá. So it's amazing to think about this, right? A very good example where this is put exactly the way you're saying is that on the song Boys Don't Cry. From The Cure, said, took you for granted, thought that you needed me more, took you for granted. So this is perfect for não te dei valor. Exactly, boa, verdade, não lembrava que estava nessa música. Nem eu. I took you for granted. I'm old. Não dei valor. But I love The Cure as well, even though I'm very, very young. Fábio brings a song that uses this expression in the same context we were talking about. Thank you, Fábio. Vintage rap, that's it. É nóis. And, I know we've worked with Madonna, the Offspring, talking about bands and other famous artists and bands like that. So tell us, how was it, man? Was there a moment when you thought, damn, I'm talking with Madonna? Yes, not specifically with Madonna, but yeah, many times I was like, Paul McCartney, imagine, or man, I gotta somebody imagine Paul when you pinch yourself and you go am I really talking to? Yeah, I would die in front of the person. Fabio is a huge fan of Paul McCartney. You see here? Paul, right? yeah, Paul, right. Nice. The big man, yeah. The Beatles everywhere. Everywhere, yeah. So it would be crazy. Yeah, but tell us. I didn't have the chance to work with Paul McCartney, but I remember I was at a festival. I was not working specifically with this guy, but he came to me and started a conversation just out of nowhere. This guy's name is Bruce Dickinson. Oh my God. Oh, I talked to him already. After that, I'll tell you. Cool. He's such a gentleman, right? He's amazing. Yes. He's amazing as a businessman. British. He's amazing as a band leader. He's as a vocalist. He's a pilot. They fly their own plane everywhere. It's amazing. He has a PhD, if I'm not wrong. He has a PhD in something, right? Does he? I think. don't know.
I think. The one who has a PhD is Brian May from Queen. He's an Let's see. astronomer. But I think I think I've heard about Bruce Dickinson having that too. But he came to me and started a conversation because I was wearing a drummer T-shirt, and he came to me asking me if I was a drummer, and I said no, and then we started talking for a little while, and I was like, wow, that was Bruce, Dickinson talking to me. Bruce Yeah. Dickinson. You noticed that I held that? I did. You can say that. I can say that, right? Yeah. Okay, Sometimes yeah. it was Bruce fucking Dickinson talking to me. I was so excited, but I was not in that event. I was not working with Bruce Dickinson. I was working with Dream Theater, which is a prog band. Mike It's an Portnoy, amazing great band. drummer. Mike Portnoy, yeah, I talked to him a lot. We had a lot of conversations. I worked Very with- short songs, right? Like 1 minute songs. No, they're like Rush. They have like 7-minute Progressive songs. stuff, yeah. Progressive stuff, yeah. Prog band, prog metal. Oh my God. So I worked with Zach Wilde, who plays with Ozzy Osbourne as well. The Backstreet Boys was a really good experience, I don't care who you are. Were they nice? Yeah, I was closer to AJ. Which It's is so like funny. I was closer to AJ. It's so No, because funny. because We I- played natural for you. canasta. We played canasta together. we played bowling. I took him bowling after the show You Wow. played bowling with the Backstreet Boys. with AJ. You gotta put that. You gotta put that in your CV, man. Yeah, I got pictures in my Instagram and Facebook that shows me playing bowling with AJ from Backstreet Boys. We after the concert in São Paulo, he said, "Oh, I want to go bowling," and I said, "Okay, I'll arrange that. I'll get this, to work." So I called Shopping Morumbi. I asked them to reserve 3 bowling alleys. 3 blocks. And, Book 3 blocks for us, please. and then we played bowling after the concert. It was really cool. Wow, that's great. And tell us about Madonna. Actually, I didn't talk to Madonna. Only Jesus, if you know what I mean. Oh, Jesus. All Yeah, right. The won't- DJs. Yeah, Jesus. Actually, in that show, I was working as the interpreter for Oken. What's his name? The DJ that opened Madonna's show. Oakenfold. I forgot his name. That's Paul Okay, I don't Oakenfold. know. I remember now. Paul Oakenfold. I have no idea. Me neither. Let's be honest here. No idea who he is. He was like the most famous DJ at the time. He was the David Guetta. He was the previous David Guetta, He was the substitute. He was in the bench. But then I didn't get close to Madonna. I only worked at her concert. I helped her staff, and I worked more directly with Paul Oakenfold, which was the DJ that opened her concert. And a curious thing that happened was he was asking me the popular songs in Brazil at the time, so he could bring those songs to his show, and he used some of my suggestions. So I was like, Really? Daniel becoming a second-hand DJ. Wow. And what did you say? Do you remember Featuring the songs Daniel. you mentioned? Yeah, I suggested. Cara caramba, cara caro. No, I suggested that. Do you know the Brazilian Yeah, Jorge Ben. Yeah. Jorge Ben. George Ben, yeah, but then Black Eyed Peas, They did a it version with of that, right? Sergio Mendes, right? Mais que Sergio nada. Men- yeah, mais que nada, nada. So I suggested that. Before the Black Eyed Peas. No, I suggested the Black Eyed Peas version. Ah, Okay, I thought you and- would be the one who put this in Will I Am's mind. okay. Exactly. So I was thinking, oh my God, Daniel was responsible for making the Black Eyed Peas use that song. Okay. I had the opportunity to meet some rock stars I was staying in this hotel in
in beautiful Horizon. Belo Horizonte. In the state of General Mines, and it was kind of a Phillips Monster of some sort. So I stayed in a hotel where Bruce Dickinson and his band was solo. It was in '97. Tears of the Dragon for you. Exactly. For me. Ronnie James Dio. I had a chat with Ronnie, man, James Dio. He asked me about, you guys had a band that died in a plane crash, right? I said, yeah, it was Mamonas Assassinas the year before. Scorpions. I had a long conversation with the guy, and I took the elevator. Oh, Jason Bonham was there, the son of Bonzo from Led Zeppelin with his band. So just to add that, I was, because we were talking about Bruce Dickinson, sure. I was in the same elevator with Bruce Dickinson, and I said, okay, it's not every day that you go into the elevator with, Bruce Dickinson. I said, I just would like to say that Iron Maiden without you is not Iron Maiden. I just said that. That's good. That was a good observation. And I was right. And then he said, but the guys, or what did he say? He said, well, but the guys are doing a great job. It was like, and then I said, no, they're not. I need you. No, seriously, 1 month later, he was back to Iron Maiden. I like to think it was because of me. Of course, it was Fabio. For sure. You made him realize that he needed to make his comeback to Iron Maiden. Come on, man. I need to think that would happen. All right, we're joking about it, but Fabio, seriously, maybe, of course, you were not the only one. Maybe more and more fans said the same. So maybe that would make him think about his career and about his role in the band. So I think you have a small... tiny little... You do. You kind of influenced him to go back. Yeah, let's read in his bio. I don't know. Maybe. There was this guy in Brazil. In an elevator. I still remember his name. I remember he was really firm when he said, no, they're not doing a good job. At first I was kind of afraid because I thought he was like hating on me, but it was not the point. Oh my God. So Fabio, I just have to thank you for that, man, because I love Iron Maiden. No, me too, bro. Me too. What a great... Me too. The three of us are all Maiden fans. We are. I'm a big fan. And Daniel, I'm curious to know how you got there. How did you get there? I mean, how did you become an interpreter of the Backstreet Boys and all these famous people? What did you do to get there? Okay, I've told this story a few times, and some people call this a fairy tale story because life sometimes may sound like a fairy tale. Because I was just at the right place at the right time with the right skill, right? I was in college. And then a friend of mine who, my sister met someone who worked at concerts. So to make a long story short, I got a call from one of these people from the production of events. And she said, I need somebody to help me and bring me something here because I'm working with this band called the Dream Theater. And I was like, wait, what? The what? The Dream? I was a big fan of Dream Theater at the time. And I was like, I'll be right there, man. I can help you guys, So I was there I just rushed to this place. It was in Santo André. I just drove to that place and I took whatever they needed, backstage. And then they got me a pass to just be there for a while. And I was just sneaking at the rehearsal of the band. Wow, and I was almost in tears because I was like, this is one of my favorite bands ever, and I'm seeing them rehearsing on stage, and I was just like peeking from a distance, And then a guy came to me. Actually, I was with a friend, a very good friend of mine called Daniel too. And this guy is just an encyclopedia of rock and roll. He knows everything about rock. And this is important in the context. You will understand. Like Fabio Massari kind of thing, Fabio Massari. Yeah. Like a Wikipedia of rock and roll. His name is Daniel too. So this American guy came to us, and he said, "What are you guys doing here?" And I was like, "Oh,
busted, right? So, what are you guys doing here? And then I answered We're the in groupies. English. You have to think of something, right? Yeah, but that brilliant answer didn't come to my mind at the time. So I just answered in English, and I said, "Oh, I'm sorry. We're just peeking because I'm a big fan of the band of Dream Theater, you know." And then this guy looked like Nicolas Cage. Oh, Very similar Nicolas to Nicolas Cagezinho. Yeah, todo Nicolas Cagezinho, you know, asking me what I was doing there, you know. And then I said, I'm sorry, you know, like I'm a big fan of the band. And then he said, wait a minute, are you American? And I said, no, I'm Brazilian. And he said, how come you speak such a good English? And I said, I'm a teacher. And he said, I'm going to need your help. And I was like, okay. And then I remember there was like a break in the conversation where he had to leave. And then my good friend Daniel, abração. My good friend Daniel Tatu, he turned to me and said, man, this guy is Joe Satriani's drummer. Oh. And I was like, wait, what? What's happening here? And then the guy came back and said, Can you work with us? Because I need an interpreter because my guys are having a hard time communicating with the Brazilian, you know, local staff. Can you help us? And I said, yeah, I guess so, you know. And he said, but I don't have a budget for that. Like, so would you take $100? Dude, I would. I would thought do to it for myself, free. You would do it for free. Would pay you $100. You got it. Like, that's what I thought. I was like, man, I would pay to do that. But if you want to pay me $100, that's fine, you know. So he, you know, like 5 minutes later, I had an all-access pass, and I had access to the whole backstage. I was working and translating for those guys, you know. So I was just like, wow. You know, so a few minutes later, I was talking to Mike Portnoy. I was talking to John Petrucci. They were asking me to hold their guitars and, you know. No way. I was playing basketball backstage with these guys, you know. So we were having a great time. And that's how it started, because then I did a good job as an interpreter in that show. And then the word spreads, right? You know, people just say, oh, I have a good interpreter to recommend. And so it was like a snowball, people recommending me to other shows. And that's how I became an interpreter for the bands, you know, for these bands. Amazing. God. It's like a fairy tale, as your friend said, but it's Only it's better. amazing. Yeah. But then when did you stop? Because I suppose you haven't been doing this anymore. Was it a decision, or things just stopped happening? How was it? Was it a natural process? Good question. Nobody asked this question ever before. Oh, Have a nice congratulations! Whoa! Whoa! Yeah, Karina, the journalist in Karina, right? You see that? It's coming here. Yeah, actually, there was like a switch in the market, you know, like a change going on, because most people started speaking English in the field, you know. So the professional interpreter for these shows, it doesn't exist anymore, you know. The producers speak English, you know, so they help out with whatever they need. So an interpreter is only called when there is like a press conference and they need something more professional, or when there is like a speech or of some sort, you know, but only to babysit the band as we used to do. There's no need anymore for that. Yeah. So, Daniel, what exactly does an interpreter of a band do? Yeah, good question. Actually, we were kind of babies of the band. Just a second.
I asked a good question too. Hey! Very good. Thank you so much. Okay, go. I'm sorry. It's our day today, Fábio. Yes. You see, Karina, it's a tie now. Yeah, It's a tie. Now I have to I've been find another influenced. great question. It's I've a been question competition. Yeah. Yeah, let's see who will come up with the best question now, yeah? Taking notes. Well, you have to decide at the end. What do you think? Because, yeah, I will. Because being an interpreter for the bands is like, okay, sometimes you go to a TV show with the band or a radio show with the band, and then you actually act as an interpreter more. But basically, the interpreter at that time was just a babysitter for the band, you know? So we just picked up the band at the airport, took them to the hotel, and then to the rehearsals at the venue, and then back, and, you know, and occasionally we were required to translate at a TV show or radio show, or like I said before, but we were basically responsible for the band and to be with the band at all times, you know, to go have dinner or to go have fun, as I did with the Backstreet Boys, as I told you guys before, you know, and that's it. That's what we did as interpreters of the band. Okay, we want to know about sex, drugs, and rock and roll. Okay. Did they use drugs? You saw them using drugs. You were impressed with anything? Or were there many women around, like the groupies of the band? Tell us about the backstage. I saw a lot more. Yes, I saw a lot more sex and rock and roll than drugs, right? So a lot of sex, Healthy a lot guys, of rock and healthy roll, not so much drugs, you know, because I don't know, the guys I worked with, they were more, you know, relaxed and cool about this. So only, as I said, with the Scorpions, I had my first contact with cocaine, you know. But I was laughing because I imagined, I had my first time with the Scorpions. I was like, what? That's my first time with Scorpions. I was told that the beat is really painful. I mean, not the beat, is the sting. The bite. The sting. Yeah. I know é bite, eu fui corrigir. It's not a bite. It's not a bite. It's a sting. Yeah, scorpion. Daniel, stings. me ajuda, Daniel. Yeah, the sting of the scorpion. But yeah, you saw cocaine. That's it. You saw cocaine. And you notice that I was choosing the word before I said I had my first contact with cocaine. You know, because actually I never tried it. Like I never used cocaine, but my first contact with that was with the Scorpions. But all the rest was all about drinking the whole time, you know. Eu só tô aqui pensando que baita corte esse, né? Meu primeiro contato com a cocaína foi com os Scorpions. Ferrou com a vida do Daniel, professor intérprete. Vocês vão fazer aquele negócio de cortes do podcast, né? Vamos. E aí, tipo assim, né? Do Daniel Bonatti, meu primeiro contato com cocaína foi com Scorpions. Aí, tipo assim, nossa, o Daniel é um cokehead. Ou então assim, ó, minha primeira vez foi com o vocalista do Scorpions. E a cara do Daniel, assim, ó. Vamos fazer isso. Mark Portnoy pediu pra eu segurar na baqueta, né? Meu Deus. Ó, inclusive, não vamos cortar essa parte aqui. A gente corta, geralmente, quando tem bobagem demais, a gente dá uma cortada. Vamos deixar essa. Não, deixa rolar. Que tá nos acompanhando, que a gente vai criar agora um canal de cortes do English in Brazil Podcasts que a gente não tem ainda. Mas a gente sabe que são episódios longos e às vezes vai ser até mais fácil para a pessoa ir lá e escolher o trecho que mais interessa, né? Então, vou ver. Se ele já existir, ele vai estar aqui na descrição. Vai lá e se inscreve, porque a gente tem que fazer esse canal acontecer também. Sim, para você que estava perguntando por que eu não cortava a minha barba nunca, agora você tem a resposta. Eu só estava esperando o canal de cortes. Ai, Fábio, tá bom. Então agora, já que a gente tá na questão do português aqui, a gente veio naturalmente pro português, que é o que acontece mesmo quando a gente tá se comunicando com pessoas que são bilíngues. Eu quero fazer essa pergunta em português mesmo, já que a língua materna é o tópico dessa questão. Eu já sei a tua opinião, mas eu gostaria muito que tu falasse aqui para os nossos ouvintes qual é a tua visão sobre o papel da língua materna, no nosso caso a língua portuguesa,
a língua portuguesa, quando a gente está aprendendo um novo idioma como o inglês. Porque muitos professores vão dizer, não, você não pode mais falar português, o português é proibido nas minhas aulas, ou então, para tudo, porque tu não pode mais pensar em português, tu tem que pensar em inglês agora, esquece o português. Fala um pouco sobre essa tua visão, porque eu sei que é um assunto meio controverso, e eu gostaria de te ouvir falando sobre isso mais uma vez. Ok, vamos lá então. Você já conhece a minha opinião. E aqui, como no vídeo que a gente gravou no YouTube, né? Para quem não sabe, eu e a Karina temos um vídeo no canal dela falando sobre esse assunto, né? Eu lembro que eu dei uma maneiradinha ali, né? Eu fui assim, mais com Pisou cuidado. em eggs. Agora, como vocês falaram que eu posso descer a lenha, xingar, bater... Aí, então, agora eu vou falar sem fio. Não, brincadeira. Oh, meu Deus, fiquei com medo agora. Mas assim, Karina, eu acho que eu me vejo no outro extremo, sabe? Enquanto que todo mundo fala, né, num extremo tem aqueles que proíbem o português completamente, né? Então, tanto professores quanto métodos, né, que falam, não pode traduzir, o aluno tem que aprender a pensar em inglês, né? Eu já discordo completamente do próprio conceito de você pensar em inglês. Esse daí é um conceito que eu acho que a gente está muito na base do achismo, né? Porque não tem comprovação científica, neurológica do que é pensar em inglês, né? Eu já estudei inteligência emocional, neurociência, e dá para você fazer algumas relações de como o nosso cérebro trabalha no automático para você querer fazer uma relação com o pensar em inglês, né? Tudo bem, dá para achar alguma correlação ali. Mas eu acho que no fundo, quando você aprende no bilíngue, você tem gravado no seu HD as traduções também, né? E, por exemplo, como a gente acabou de falar aqui do take for granted, então se você gravar na tua cabeça que take for granted é igual a não dar valor, você está colocando um input na sua mente bilíngue, né? Então, esse input bilíngue, ele vai ajudar muito mais o seu aprendizado e o seu uso futuro dessa expressão do que se você não traduzir, tentar aprender só o inglês com o próprio inglês, né? Funciona, mas você vai demorar muito mais tempo. Por exemplo, você teria que ouvir a expressão take for granted, e isso daí aconteceria se você estivesse morando num país da língua inglesa e ouvindo a mesma expressão várias vezes, até você falar, putz, eu acho que essa expressão é isso. Acho só que eu que entendi ainda o assim, conceito mesmo. esse é o primeiro passo, né, Karina? Você entendeu, só que aí você tem que usar. Entender é uma coisa, usar corretamente é outra. Então, quando você vai usar, você vai derrapar no uso da estrutura ou no contexto, usou no contexto que não funciona. Então, são vários passos até você aprender uma expressão com esse grau de dificuldade e começar a usar ela de forma correta. Então, a tradução, na minha opinião, ela corta um caminho gigantesco e ela ajuda no aprendizado. Então, por que eu falei que eu estou no outro extremo? Porque eu não só não proíbo a tradução, como eu sou totalmente a favor que se use a tradução. Entendeu? Então, por exemplo, se tem algum professor trabalhando na minha imersão com o meu método e ele está tentando se esforçar para falar uma palavra em inglês para o grupo, eu peço a ele que traduza. Para economizar tempo, para economizar constrangimento, entendeu? A tradução, ela é muito bem-vinda. Então, eu adoro as traduções, né? Porque eu vejo que elas surtem efeito. Então, na minha imersão em inglês, eu acabo usando sempre a tradução. E hoje, o meu método eu chamo de The Translation Method for Learning Languages. Entendeu? É baseado na tradução. Mas tem que cuidar porque tem o método, tem o Translation Method tem o Grammar Translation Method. É verdade. Ai, olha, obrigada. É outra história. Confundi aqui as coisas. O Grammar Translation Method, ele é outra base e outro contexto. Se você for estudar historicamente como ele apareceu e por quê, você entende o contexto histórico daquele método, tá? Que a gente não vai se alongar nisso aqui agora, mas é outra história. Então, o Translation Method que eu desenvolvi é simplesmente usar a equivalência do idioma nativo para você aprender o segundo idioma. Eu concordo plenamente contigo quando tu fala que encurta caminhos, porque, por exemplo, assim, eu lembro até hoje de quando a gente fez o nosso vídeo juntos e tu falou uma expressão que eu não conhecia, que é chip in, e que eu nunca mais esqueci. Por quê? Porque tu falou, é fazer uma vaquinha.
Pronto. Se eu ficasse pensando, chip in, aí um conceito, é quando o dinheiro é juntado pelas pessoas, everything in English in my head. Cara, eu validei, ia fazer uma vaquinha, então eu sei que eu posso usar isso quando eu quiser. They chipped in. Eles fizeram uma vaquinha, cada um deu um pouquinho de dinheiro e eles compraram aquilo ali, sabe? Então me importa. Entendeu? Eu acho que, assim, às vezes não precisa, na minha opinião. Então, a gente vai ter um sinônimo que vai ajudar muito, ou uma descrição rápida a gente consegue entender. Agora, tem certos conceitos que eu concordo, assim. Eu não sei se foi exemplo teu também, gente, não lembro mais, ou eu li isso, que era leap. Foi tu que falou isso? Não, leap não. Eu não lembro. Tipo, aí, eu acho que foi um curso que eu fiz com o Ricardo Barros. Que já dei curso com ele também. E ele falando que ele estava observando uma aula e a professora foi explicar leap. Aí ela explicava o conceito, desenhou um sapo, pulou. E disse assim, gente, demorou 5 minutos, não era só falar assim, é pular. Pronto. O sapo pula. É um salto. Pronto, um salto. O homem na lua foi usada essa expressão, né? O ano bissexto usa-se essa expressão. Leap year, é verdade. Então, às vezes não, muitas vezes isso vai ajudar bastante. Às vezes a galera, na melhor das boas intenções, acaba complicando demais. Essa é a grande questão. Por medo, né? Porque a gente foi meio treinado para não usar o português, assim. E eu acho assim, sabe, Cá? Eu acho que um dos pontos mais valiosos, não só no nosso estudo do idioma, mas na nossa vida, é o tempo. Para mim tudo gira em torno do tempo. Então às vezes não é que não precisa, tipo assim, a tradução não é muleta. Eu costumo dizer sempre isso, a tradução não é uma muleta. Você não vai usar quando precisar, sabe? Quando é necessário. A tradução ela é bem-vinda sempre. Entendi. Sempre, em qualquer sem querer, vocabulário ou expressão ou estrutura de idioma. A gente traduz involuntariamente, né? A gente traduz, não adianta. Por mais que tu controle, tu não tem, a gente é um mecanismo. A nossa mente, ela vai buscar. O nosso cérebro, exatamente, Fábio, o nosso cérebro ele é desenhado para categorizar as coisas. Então ele não adianta... quer meio que validar aquilo. Parece que eu só entendi quando eu consegui traduzir. Tipo, exatamente. É uma vaquinha. Entendeu? Vai entrar a expressão aqui, ela vai entrar uma expressão aqui e o seu cérebro ele vai procurar algum lugar que ele vai poder encaixar. Ele vai tentar, então não adianta querer fugir disso, a não ser que você vá morar num país de língua inglesa, fique anos lá, então você vai aprender muita coisa na rua sem tradução, só que aí você vai ter milhares de repetições que você não tem no seu próprio país, né? Exatamente. Isso aí é aquela angústia que o nosso cérebro tem de encontrar padrão, exatamente isso que você estava falando, que é o mesmo mecanismo que ocorre quando a gente acha um rosto em uma nuvem. Não é que a gente acha um rosto em uma nuvem. Quando a gente vê caos, o nosso cérebro fala assim, cadê o padrão? Cadê o padrão? E ele acha, entendeu? Por isso que as pessoas veem rostos em alguns lugares ao acaso, uma pareidolia ao acaso mesmo, né? Isso aí é o nosso cérebro tentando achar... Por quê? Porque entende-se que no momento em que se reconhece o ambiente, tu tá protegido. Isso aí vem dos nossos... Quando a gente vive em caverninhas. Quando vivíamos nas cavernas. O Fábio tá culto. Não foi uma pergunta, mas foi um comentário muito clever. Eu tô curto hoje. Tá curto. Mas eu só preciso fazer um disclaimer da minha opinião, e aí depois tu fala também, que eu quero te ouvir falar sobre isso também. O problema, eu acho, Daniel, é a gente ficar preso demais à tradução. E ficar querendo fazer tradução ao pé da letra de tudo que a gente escuta. Principalmente no sentido de estruturas. Então, assim, o exemplo clássico. How old are you? Não é how many years do you have? Por quê? Mas por quê? Não, eu tenho que... O que é how? O que é many? O que é old? Entendeu? Então, eu acho que isso que prejudica no uso da tradução. Entendi. Eu discordo. Eu acho que isso daí é um ponto muito simples de ser resolvido. Eu acho que no próprio processo de aprendizagem, você pode já no início ensinar o aluno que as traduções não são literais, ponto final. Aí você já vai saber que tem aquele negócio aqui, né, de equivalência, né? Você tem uma expressão aqui, por exemplo, por que eu falo... Eu costumo falar que o to be e o have, né, o ser e o ter... eles ficam trocando de lugar no inglês e no português, né? Então, por exemplo, na idade, você fala o ter em português e o ser em inglês. Agora, para estar com uma dor de cabeça, você usa o ser em português e o ter em inglês.
Então fica, né? I have a headache, não é I am with a headache, né? Então, claro, se o cara for no literal e não conhecer a expressão, ele pode soltar uma dessa. Mas o que eu também acho, sabe, Karina? Eu acho que se o aluno solta uma dessa, não é um grande problema. Ele vai ser corrigido, ele vai ver que deu errado e ele corrige o rumo, né? Porque os falantes de português e de espanhol vivem cometendo esse erro. I have 25 years, né? Não são só os brasileiros, são os latinos em geral. Por quê? Porque tanto em português quanto em espanhol, você tem a idade, né? Então, assim, com o princípio da equivalência e o princípio de que não existem traduções literais sempre, né? Aí eu acho que a gente consegue corrigir esse rumo. Mas, assim, é a minha abordagem para acabar com esse problema, né? Eu acho que a gente, na verdade, não discorda. Eu concordo contigo. Eu só acho que o aluno tem que ter esse disclaimer. Queria porrada, não vai ter hoje. Então, o disclaimer é justamente talvez o que eu falei no sentido de, tipo, uma aulinha extra ali que fala, mais cuidado com isso, né? Exatamente. Isso, eu acho que esse é o disclaimer que tem que ser feito para o aluno também. Mas John Eliot, na página 65... eu quero a treta! Eu acho que o fundamental aqui, gente, é a gente entender que quando a gente aprende uma segunda língua, tá aí, é uma segunda língua. Tu já tens uma língua. E a gente não pode ignorar todo esse sistema linguístico complexo que a gente já domina e que a gente já aprendeu quando a gente era bebê. Que o Matheus tá demorando agora 2 anos escutando. O Matheus é meu filho, tá? 2 anos escutando, pra agora tá começando a falar suas primeiras palavrinhas, suas primeiras frases. Pensa, ele tá há 2 anos escutando a gente falar, pra ele começar a falar as primeiras palavras dele. Esse exemplo é maravilhoso, cara, porque eu lembrei de eu dava palestras, eu cheguei a dar algumas palestras para os professores na SBS, na DISAL, na Brass Thistle, né? Eu dava algumas palestras e o meu tema sempre foi esse. Eu era o cara que levantava a bandeira do português no ensino, né? Na tradução e tudo mais. Mas eu sempre fui o underdog ali, sempre fui rejeitado pela comunidade. Mas sério que as pessoas elas não te viam com bons olhos por falar isso? É sério? Não, nunca. Eu desisti de falar para os professores de inglês. Na verdade, assim, eu tive boas experiências na DISAL e na SBS, que eu fiz uma palestra na DISAL uma vez que lotou, porque naquela sala grandona que eles tinham antigamente, né? Porque o pessoal estava muito curioso para saber o que esse cara tem para falar sobre a tradução, sobre o português na sala de aula. Então, a maioria dos professores que iam para essas palestras livres, né? Que eles se cadastravam e iam, eles falavam, nossa, que alívio, cara. Até que, enfim, alguém trouxe uma visão interessante sobre a tradução. Outside Academy. Exato. Agora, na Brass Thistle, a minha experiência sempre foi péssima, porque quando você vai para um mundo mais acadêmico, onde está todo mundo ali, né, dentro daquela caixinha... Eu lembro que eu dei uma palestra na Brass Thistle uma vez, mas não no plenário, né? Numa comunicação, sala menor. assim, uma salinha. Numa salinha menor, né? Não foi numa sala grande. E aí depois eu lembro que alguém no plenário falou um pouquinho sobre tradução também. E eu, numa das saídas da sala, eu fui atrás de uma mulher que tinha falado no plenário também. Não lembro quem era alguma mulher importante ali, né? E eu lembro que eu ouvi ela criticando quem defendia a tradução e o uso do idioma nativo. Entendeu? Então eu comecei a perceber que na área mais acadêmica, isso daí não é aceito, não. Mas será que não tá mudando? Porque eu não sei qual foi a discussão, tá? Eu acho que eu teria que estar no evento, porque eu também sou uma acadêmica, né? Eu venho da academia, eu tenho essa formação, então eu poderia estar aqui pra ficar discordando de tudo que tu tá falando. Da maneira que tu se posicionou sobre isso aqui agora, eu concordo contigo. Acho que a gente tem visões parecidas. E eu acredito que isso esteja mudando. Quanto mais a gente estuda, gente, o campo ele vai evoluindo e vai vendo, assim, a questão de identidade, né? Cada vez mais a gente se preocupa em o estudante manter a sua identidade, não se transformar num americano só porque está aprendendo inglês, ele vai se manter, ele é um brasileiro que tem o seu sotaque, o seu background. Então, eu acho que isso é algo que está muito em pauta hoje em dia. Então, eu acho que isso é algo que tem que continuar sendo discutido. E eu só acho que não tem como a gente ignorar o fato de que a gente sabe português. E o português vai estar interferindo o tempo inteiro ali, ó. Ele vai estar o tempo inteiro ali batendo na porta do inglês. E isso é muito bonito, é lindo, é lindo. Quando a gente fala hot dog, é lindo e eu não tô zoando. Por que isso é lindo? Porque hot dog
é uma sílaba estranha para o português. A gente não tem sílabas terminadas em t e g. O que nosso cérebro faz automaticamente, sem pensar? Coloca um i. No caso do T, não só coloca um i, transforma o T em t. Porque a gente fala tia dessa forma, é um processo fonológico. Então, eu, na verdade, eu acho isso incrível, sabe? Então, um professor que vai chegar e dizer assim, que coisa horrível esse sotaque. Pô, meu, né? É o português que tá batendo ali na porta do inglês. Então, acho que é uma discussão que é longa, mas que eu acho que ainda tem muito pra evoluir, sabe? Pra adicionar um tempero nessa salada aí, eu vou dizer que Discordo. Tô brincando, eu só queria discordar de alguém hoje. Não, na realidade, assim, ó, eu entendo perfeitamente a tua colocação quanto à questão do hot dog, né? Só que é uma coisa que eu acredito que nós temos que, por exemplo, uma coisa é tu falar hot dog aqui, né, no Brasil. Agora, o quanto isso interfere na comunicação quando tu estiver falando com alguém que só fala inglês, né? Que a pessoa não vai entender que tu tá dizendo hot dog. Interfere muito, tanto que a pessoa é capaz de não entender, né? Se não é um brasileiro. Mas isso não significa que a gente não vai corrigir os nossos alunos, que a gente não vai ensinar, a gente não vai dar bons modelos. Isso tudo a gente vai continuar fazendo, entendeu? Só que o que eu acho bonito é esse processo fonológico que tá acontecendo no caso de hot dog, entendeu? Não é porque o aluno é burro. Até burro, porque tu falou hot dog, entendeu? Não é. É porque a língua portuguesa fez o seu papel. Entendeu? Eu tenho um comentário sobre cada coisa aqui, né? Um comentário sobre as discussões, né, que a Karina falou, desse debate do português e tal. E outro comentário sobre o que o Fábio falou, né, de pronúncia e o que interfere na comunicação. Então, primeiro, a do Fábio, que está mais fresquinho. Eu tenho um cara que eu ajudo... Fresquinho na minha cabeça. Fábio. Tá. Olha só, tem coisas que só a imagem vai esclarecer para o nosso ouvinte. Quem está nos ouvindo perdeu aí o Fábio. Perdeu. Então, olha só. Eu acho que tem um cara que eu ajudo algumas vezes no inglês, que é o Murilo Gun, que é um dos principais nomes sobre criatividade aqui no nosso país. É um gênio. E ele é de Recife. Então, quando ele fala inglês para as palestras dele, ele tem aquele sotaque, né, característico, né, de nordestino, e manda no inglês também, né? Então, uma vez eu perguntei para ele, eu falei assim, cara, até que ponto você quer perder o seu sotaque, né? Perder a sua... Ele falou assim, cara, eu tô feliz com o meu sotaque, né? É a minha identidade, né? Como a Karina usa muito essa frase, acho legal, né? Meu sotaque é a minha identidade. Ele fala... Tem uma camiseta, comprem na loja do English Tem Brasil. até uma camiseta na lojinha da English Brasil, né? Não dá pra não fazer um jabá no podcast. Não dá, né? Tava Eu faltando. levantei Chegou essa o bola momento. aqui, né? Pegou, quicou, compre minha camiseta. Acrescentando aquele barulhinho da máquina registradora agora. Cara, eu lembrei de outra coisa agora. Quando você falou que eu tava traduzindo uma palestra para Hotmart e o cara tava falando um negócio que eu não tava entendendo, mas aí era em casa mesmo, não era numa simultânea. E o cara tava falando assim, não sei o quê, and this is kaching, this is kaching, this is kaching. E eu não tava entendendo que porra de kaching que esse cara tá falando. Só que ele tava falando ele era colombiano, então ele tava falando com um sotaque um pouquinho diferente. Mas eu tava ralando para descobrir que diabo desse catim que o cara tá falando. Depois, com a entonação da voz dele, que eu consegui entender junto com o contexto, que era o catim de som do dinheiro. Olha só, eu não Que sabia. tem na música do Mika, né? Que tem na música do Mika, no final ele fala catim. É do Grace Então, Kelly. só recentemente que eu acabei descobrindo esse catim aí, cara. Que loucura, né? Que o Fábio falou agora, por isso que eu lembrei. Mas sobre a pronúncia, voltando no ponto do Murilo Gun, ele falava que ele não incomodava ele. Então, aí começou a acontecer um processo interessante, porque eu comecei a corrigir o Murilo Gun só no que interferiria no entendimento dos nativos. No que não interferia, eu não corrigia. Então, se ele falava lá, sei lá, understand, ok, ia understand. Né? If you understand what I'm saying, then it's okay, né? Ok, agora se ele falava, por exemplo, se ele errava vamos pensar numa pronúncia simples, mas que... por exemplo, se ele falava cough ao invés de coffee, aí já é algo que a gente tem que corrigir, né? Porque cough
Hoje, principalmente com o contexto da pandemia, cough é indesejável, né? É verdade. Mas pra tu ver, eu corrigiria o understand. Eu acho que o I, ele, às vezes, ele vai mudar o significado das palavras em alguns contextos. Have é diferente de have. E eu acho que confunde. E só uma outra coisinha, uma observação. Eu não falaria só que os nativos não entenderiam, mas não falantes da língua portuguesa. Por exemplo, um alemão poderia não entender ele, entendeu? Não só um nativo, né? Aí depende. Na verdade, aí vai muito do nosso feeling, né? Por exemplo, no meu feeling, se ele falar, do you understand what I'm saying? Assim, Todo mundo entenderia. Dentro do... Caberia, um americano, Não um britânico, um alemão. Nesse ponto, eu acho que todo mundo entenderia. Agora, realmente, se você tiver o feeling de que fala, se ele pronunciar isso assim, por exemplo, se ele pronunciar um pouquinho diferente, já não vai entender, né? Aí tem que corrigir, né? Por exemplo, esses dias um aluno falou head cake, em vez de isso head aí. cake. Como falam? Head cake? Sim, Eu nunca head ouvi. cake. Head cake. Head cake. Exatamente. Eu achei que era um red cake. Em vez de falar eu entendi headache, red cake. muitos Mas alunos falam sempre- head cake, não é? Sempre quando me perguntam, teacher, I have a head cake. Daí eu falo assim, I'm not a Caeté Indian. I'm not a Caeté Indian. Eu posso falar como eu falava, headish, achando que tava certo. Quando eu aprendi inglês, eu falava I have a headish. Headish, essa é boa. Totalmente Mas head cake baseada é na maravilhoso, escrita. parece uma comida de um índio Caeté, né? Os caras vão lá, cortam os caras em 500 pedacinhos e comem a cabeça. Head cake. Seria Credo. fantástico. Head cake. This É um conversation bolo is getting de cabeça, weird. né? It's Tá. getting weird, yeah. E aí, do ponto do que o Karina falou, né, que é o último que eu mencionei, eu cheguei à seguinte conclusão, Karina. Principalmente quando você fala de debate, conversas acadêmicas, há uma discussão se vale a pena isso, se vale aquilo. Eu cheguei à conclusão seguinte, cada um faz o seu rolê. Entendeu? Cada um faz o seu rolê. Eu achei que ele ia vir com algo muito profundo. Não, cada um faz o seu rolê, ninguém precisa concordar, entendeu? Não é, Karina? No final das contas, eu acho que se a gente tiver uma conversa, um debate em que eu vou aproveitar algumas coisas que você falou, você vai aproveitar algumas coisas que eu falei, legal, sai todo mundo instruído. Só que o ego, ele é tão grande às vezes que todo mundo fica tentando jogar um ponto mais inteligente que o outro, fica tentando achar um erro no que o cara tá falando. Então aí, a maioria das conversas que eu vi por aí não são construtivas, entendeu? Então aí cada um no seu rolê, faz o que quer, o que funciona, e aí tá todo mundo feliz. Mas, Daniel, eu acho que eu entendo os dois mundos, tá? Porque eu tô nos dois mundos. Eu estudei, eu sou uma pessoa que, enfim, tá na academia de certa forma, mas alguém que também tem um caminho diferente do previsto, vamos dizer assim. Eu entendo os acadêmicos e os professores que se dedicam a anos de estudo e tal, porque tem muita gente falando muita coisa nada a ver, entendeu? Prometendo coisas que não vão cumprir, falando sobre métodos que não fazem o menor sentido. Então eu entendo, dá ranço. Quando surge alguém do nada que diz que criou um método infalível, inovador e tudo, aí tu vai ver, não é infalível, não é inovador, porque um fulaninho já falou sobre isso nos anos 70, a pessoa nem se deu ao trabalho de abrir um livro e ver que, sei lá, Krashen falava sobre isso nos anos 70. Isso aconteceu, tá? Tipo assim, eu criei um método do input, o meu querido tu não criou. Não criou, entendeu? Né? Já Me falava, desculpa. o Stephen Krashen. O Comprehensible Input tá aí, né? Pra quem Isso quiser é pegar. de anos 70. Então, eu entendo o ranço. Só que, ao mesmo tempo, eu acho que, às vezes, colocam todo mundo no mesmo saco. Entendeu? Que nem um dia eu fui vítima um pouco. Tu viu lá aquele post uma vez? Eu saí daquele grupo. Era um grupo de professores. O meu nome entrou na roda, galera. Porque eu fiz um marketing ruim. E o que era mesmo? Nem lembro mais. Falando que meu curso Da prometia... espessura do... acho que tu me contou Que o disso meu aí. curso prometia inglês avançado em 10 meses. Eu nunca falei isso. Eu Nunca nunca prometeu, falei isso. Eu falei que nós temos conteúdos do básico até o avançado. Eu chorei. Eu fiquei arrasada. Foi como se eu tivesse entrado na sala dos professores e estivesse todo mundo falando e rindo de mim. E aí começou, né? Todo mundo, ai, que decepção, que decepção. Gente, é aí que começa a fake news. Cara, eu nunca é falei foda. isso. Eu devo ter falado um negócio, tudo bem, talvez eu não me expressei bem num story, aí depois falaram, foi num story. Cara, um story, eu devia estar de pijama, falando, respondendo uma pergunta daquele jeito ali. Tira do contexto. Não, E olha, aí, eu vou dizer uma o coisa. que mais Você me falou. doeu é que todo mundo começou assim, decepção, nossa, deixando de seguir. Gente, tu nem viu, tu não sabe o que aconteceu. E, cara, é sabe? foda, porque Isso, eu cara. sou super testemunha de como a Karina é super cuidadosa com isso. Como Ela é. ela
cara, ela não deixa uma frestinha, sabe? Ela tenta deixar a coisa o mais clara e honesta possível, o trabalho dela, pra vir uns babacas, porque isso é coisa de babaca, nem... Não vale a lágrima do teu olho. Coisa de babaca, de invejoso, de pessoa que nunca vai ter... vai chegar ao ponto da Karina Fragoso que fala uma coisa dessa. Eu fico puto da cara com isso aí, porque as pessoas não veem a batalha. Elas não veem a batalha. Não veem. Eu já desisti também de alguns pontos assim, cara. Por exemplo, eu tenho um vídeo no YouTube que é quando eu explico o Present Perfect, né? E aí ele deu uma boa viralizadinha ali, o pessoal curtiu a minha explicação em português, né, do Present Perfect. E aí tem uma hora que eu falo assim que o Present Perfect, ele tem a mesma tradução do Simple Past, né? E tem, né? Então, dependendo daquilo. Dependendo, claro. Eu estava colocando duas regras genéricas para que os alunos pudessem se situar, né? Então, por exemplo, I've done, 90% das vezes vai ser eu fiz numa tradução direta para o português, e não eu tenho feito. Não entendeu? eu tenho em 95%. Ninguém fala eu tenho feito. Vai ser o I've been doing, assim. Né? O I've been doing é o eu tenho feito, e não o I've done, né? Mas às vezes o I've done pode ser eu tenho feito, bem às vezes. Então, quando eu falo que a tradução do Present Perfect é igual à tradução do Simple Past, na grande maioria dos casos, isso daí o meu vídeo caiu num grupo de professores, e aí eles também começaram a malhar. E eu lembro que tinha um cara que ele era... Esse eu peguei ranço, cara, mas não lembro o nome dele, também já nem sei quem é mais. Ele era examinador da Cambridge. Ele chegou no meu vídeo... Era o Ricardo Barros, meu amigo. Mentira, não era o Ricardo, não, tô brincando. O Ricardo já venceu dele aqui. Eu lembro que eu entrei no perfil desse cara pra ver, ele era examiner na Cambridge, e ele falou assim, que absurdo, cadeia nesse cara, que sem vergonha. Olha o nível de comentário de um Cambridge Examiner. Olha o nível. E se esse cara tava comentando isso, imagina o que os outros não estavam comentando, indo na onda, e aí tinha uma meia dúzia me defendendo e uma multidão me malhando porque eu falei que era a mesma tradução, e ainda continuo falando, é a mesma tradução. As pessoas estão muito assim, né, cara? Eu acho que a gente pode... O Fábio, tu também passou por algo assim. Um dia o Fábio falou um negócio. Hoje tá uma lavação de roupa suja aqui, gente. Vocês não reparem, mas a gente tá let's get it off our chests. Não, né? No cortes vai ficar assim, né? Desabafos, né? O mundo acadêmico é uma porcaria. Tá não, eu amo o mundo Daniel Bonatti também. diz que não... Daniel Bonatti disse. Uma vez eu vi também um print de um tweet do Fábio num grupo de professores. Antes de eu sair dos grupos, porque eu saí de todos. E era, assim, umas pessoas malhando o Fábio. Eu concordava com o que o Fábio disse? Sinceramente, não, Fábio. Eu lembro o que era, nem vou mencionar aqui. Mas eu não concordava com o Fábio. Conversamos a respeito. Falou merda, hein, Fábio? Mas eu não preciso... Karina Fragoso afirma que Fábio fala merda. Falou merda. O Fábio falou merda. O Fábio falou merda. Falei merda. Não concordei Muito com o Fábio. Porque eu tenho uma bagagem diferente da dele. Só que aí, pra isso, parece que eu não posso mais ser amiga do Fábio, publicamente, porque ele pensa diferente de mim, porque ele errou. Tinha um comentário assim, e a Karina Fragoso ainda faz vídeo com ele. Gente, o que tem? Eu não posso discordar do Fábio. O Fábio não pode falar uma merda, eu dizer assim, Fábio, que merda que tu falou, vamos mudar esse teu pensamento. Posso responder, Karina? Não. Gente. Na internet de hoje, não pode. Não dá, não dá. Você é guilty por association de qualquer coisa. Então tá muito chato, sabe? Assim, Não, na realidade, as pessoas, elas entram numa conversa não dispostas a te ouvir, elas entram numa conversa dispostas a te ganhar. Exato. Essa é a grande questão. E aquilo ela não tá te ouvindo, ela já tá pensando a resposta que ela vai dar pra tentar elas não te ouvem. Né? As pessoas não te ouvem. Elas querem colocar o ponto delas ali, and that's it, man. I agree with you, Fábio. Verdade. E eu acho assim, nós três somos professores aqui, cada um com uma experiência diferente, e a gente vai discordar em uma porção de coisa. Claro. E Só que a gente conversa. Assim, né? É válido. A gente conversa, a gente vai dizer, Daniel, nada a ver isso daí que tu falou, Daniel. Toda unanimidade é burra. Quem falou isso, Fábio? Eu não sei. Foi Nelson Rodrigues? Foi Clarice Lispector. Não sei. Não, foi alguém gringo, eu acho. Acho que foi Sócrates ou alguém da turma dele lá. Peraí. Agora eu tenho que achar foi isso Bruce aí. Dickinson. Toda unanimidade é burra. Algum filósofo falou isso, tenho certeza. Então, gente, assim, virou uma conversa aqui que até a gente não estava esperando, mas é bom, adoro. É como se estivesse entre amigos e vocês estão aqui participando com a gente. Estar exposto na internet é muito difícil, gente, não é nada fácil. Nelson Rodrigues. A gente fala... Sério mesmo? Mentira. É mesmo?
Deixa eu ver. Pronto, aí, ó. Então, Nelson Rodrigues. pronto. Nelson Toda qualidade é Rodrigues. boa. Nelson Rodrigues, oi. Então foi um grande filósofo brasileiro, né? E Tá no Fluminense, Zap. torcedor Tá do no Fluminense. Zap, foi o Nelson Rodrigues. Então, eu acho interessante a gente debater sobre isso também. É como se fosse uma meta-linguagem. A gente falando Muito sobre o que a legal. gente faz, né? E para as pessoas entenderem também que, gente, aí eu fico assim, nossa, ali eu não tinha culpa nenhuma, mas pode vir a acontecer de eu também ser a pessoa que vai falar merda, gente. Eu posso falar uma grande merda online. Eu vou me desculpar, me retratar, pensar sobre o assunto, ver se eu realmente concordo com aquilo ou não. E é isso, sabe? A gente tá aqui sendo gravado. Todo mundo erra todos Estamos os dias. expostos, né? Exatamente. Quando eu falar, o dia que eu falar na internet a minha primeira merda, eu quero agir como você, Karina. Bem humilde, gostei. A primeira merda. Nunca falou merda, né? Nunca falei. Nunca. Tenta achar aí. Nunca. Eu só acho que a tradução do Present Perfect não foi muito... Acho que tinha que... Cadeia nele! Bosta, né? Que bosta. Cadeia Olha só. nele, cara. Como é que pode um salafrário desse falar um negócio desse? O nosso tá chegando ao fim, mas calma, não vai embora ainda, que eu quero só perguntar mais uma coisinha, que se tu puder responder de forma breve agora, que a gente ficou meio sem tempo, Daniel, sobre esses eventos de stand-up comedy que tu tem organizado, com grandes nomes aí da comédia. Eu vi fotos com o É Danilo. verdade que a pessoa tem que ficar em pé falando piada? Tem que ficar em pé, não dá pra É sentar. assim que funciona. Por isso que chama stand-up comedy. Right. Senão seria sit-down comedy. Como é que funcionam esses eventos? Fala um pouquinho sobre eles, pra gente encerrar. Legal. E já convida o pessoal aí pros teus eventos. Faz teu Isso, jabá, vou te dar eu já fiz o meu. eu tenho uma notícia legal que chegou hoje pra mim, em Opa. primeira mão, né? Então, um pouquinho da história. Eu criei um happy hour em inglês para gerar oportunidades para as pessoas praticarem inglês, né? E nesse happy hour eu chamei um amigo meu, artista, um grande artista, que é o Márcio Balas, que faz improvisos e tal, né? Eu sei quem é. Sabe quem é o Márcio Balas? Sei, Incrível. sei. Ele tinha um programa na Band que chamava Tudo Improviso. Isso, ele é palhaço, exatamente. Ele é improvisador. maravilhoso. Um magrão, Foto né? dele, cadê a foto? O cara é Isso, muito que bom. tinha Muito bom. Ele é maravilhoso. Eu chamei ele para fazer o Eu primeiro conheço happy também. hour Conheço. em inglês. A Karina conhece também o Márcio, né? Ele veio para fazer o primeiro happy hour em inglês comigo. E aí foi incrível. Eu fala chamei inglês? ele pro segundo. No Não, segundo Fábio, ele não, trouxe... ele fala português. Não. Ele fez os jogos de improviso dele, ele tudo em inglês, e o pessoal amou a presença dele. Aí eu chamei ele para o segundo happy hour em inglês, que foi no Cubo, é um lugar corporativo de startups e tal. E ele trouxe no segundo o Murilo Couto com ele. E aí veio o Murilo Couto, Murilo Gun, Márcio Balas, e aí começou a virar, sem querer, um lugar de stand-up. Então, quando eu menos esperava, eu já estava fazendo um evento de stand-up comedy em inglês, né? E aí eu consegui fazer vários eventos, já faz uns 4 para 5 anos que eu faço esses eventos, né? E tem crescido. Eu fui um deles, eu tava grávida, foi muito legal. Eu ri muito, assim. Eu fui pensando assim, será que eu vou ter que rir por educação ou vai ser realmente engraçado? Foi realmente engraçado, eu ri de verdade. Quase que o Matheus nasceu lá, então. Não, tava muito cedo. Você foi naquele no Shopping Eldorado, Karina? Não. Foi em outro lugar que agora eu não lembro mais. Ah, lembrei. Foi no Cubo, no novo Cubo. prédio do Cubo. Né? Agora eu lembrei, verdade. Você foi em um que foi Maurício Meirelles, né? Teve que aquele webbullying comigo. Teve. Eu fui a vítima do webbullying do Meirelles em inglês, né? É verdade, você foi no Cubo. Bem, aí então o show ele continuou como um show de stand-up em inglês. E aí os comediantes começaram a me procurar. Porque eles queriam fazer o negócio em inglês, né? O stand-up em inglês. E aí eu comecei a virar o coach deles. Porque aí, além de recebê-los no meu evento, eu ajudava eles. Então eu comecei a pegar o jeitão da comédia, de traduzir as piadas, né? De transferir para o inglês, ver o que funciona, o que não funciona. Aí, se você quiser, eu tenho alguns exemplos legais sobre isso. Não E quero, aí, então, obrigada. virou... Tô brincando. Não, fala aí um exemplo. Por exemplo, tinha uma piada do Renato Albani que tinha um pun, né? Que a gente já falou aqui, né? do trocadilho, né? Que ele falava assim, a piada era assim, né? Tipo assim, nossa, minha namorada foi pintar o cabelo, cara, e a conta deu R$300. Eu falei, mas que porra, cara, quem que pintou seu cabelo? Romero Brito? Né? Então a piada é essa, né? Tipo,
o cabelo foi tão caro que ele falou, quem pintou a porra do seu cabelo foi o Romero Brito, que é um artista, né? Que pinta quadros, né? Então a piada era de pintar cabelo e pintar quadros. Quando a gente estava pensando nessa piada pro show em inglês, não rola essa piada em inglês, porque o trocadilho não vai, né? Pintar o cabelo é dye your hair e pintar um quadro é paint. Então não rola essa piada em inglês, você perde ela, não tem como fazer. Né? E a novidade a gente voltou com os shows de stand-up in English a semana passada, tivemos um show incrível com Fábio Rabin, Maurício Meirelles, Diogo Portugal e Ben Ludmer. E hoje eu recebi a confirmação de que o Rafinha Bastos vai estar no próximo. Aê, que legal. Olha aí, ó, e tem um negócio que o Rafinha, se um dia tu escutar isso daqui, ele disse que ele queria estar aqui no nosso podcast. Rafinha, queremos você aqui. E aí eu fui marcar, ele ficou no vamos marcar. Eu disse, mas vamos marcar mesmo, né? Porque eu quero muito saber desse processo de tradução de piadas, como que ele aprendeu a interagir com as pessoas em inglês. É muito diferente do que só falar inglês. Não é apenas falar inglês, é ter um domínio linguístico muito maior, né? Pra tu conseguir fazer piada em inglês, isso é muito difícil. Maravilha, então se você quiser saber mais sobre os eventos do Daniel, onde que eles podem procurar os eventos? Olha, eles vão ficar super por dentro dos eventos no meu Instagram, @Daniel Bonatti, tá? Com 2 T's. Ou no Instagram, com 2 T's e no final, Daniel Bonatti, tudo junto. Ou no Instagram do próprio evento, que é @standupinenglish, tudo junto. Stand Up in English. Isso aí, não deixem de acompanhar então, porque vale a pena. É legal pra gente rir, se divertir e também pra gente aprender e praticar o nosso inglês. Eu acredito que as normas da pandemia, enfim, estão sendo seguidas, né, Daniel? Que deve estar com o público reduzido, todo mundo de máscara. Sim. Né? Tudo seguido. Então, é isso. And Daniel, any plans to bring this show to other states like mine? Like Rio Grande do Sul? Yes. Not at the moment. You know, I am studying the possibility of broadcasting live, but I don't know if that's going to be possible. I don't know if the comedians will enjoy the idea, but this is a possibility. But for now, the only plan is to stay in São Paulo. Amazing. Daniel, thank you so much for being here with us. We had so much fun pleasure. with you. Yeah, it was so we cool. talked about our careers. We got things off our chests. Yeah, we did. For the first time in this podcast. And Yes, it was very nice. I'm feeling lighter. Me too, you know? And then we get lots of angry comments and then we're gonna feel terrible again because it's like a Feel the snowball. rage. That's what life is all about. But thank you so much, Daniel. Gente, não esqueçam de seguir o Daniel nas redes sociais e de acompanharem, então, os eventos. E também assistam, então, o polêmico vídeo do Present Perfect. Digitem lá, Daniel Bonatti Present Perfect, que vai aparecer o vídeo no YouTube. E aí vocês vão lá e deixem um comentário se você chegou até o finalzinho desse podcast. É sinal que você gostou do Daniel, que você gostou da nossa conversa aqui. Eu Então gostei vai lá. dele. Daniel, gostei de ti. Eu também gostei. É recíproco, Fábio. Então deixa um comentário lá no canal do Daniel também. Thank you very much. A gente se vê no próximo episódio de The Blabla Spot. Bye! Bye! Bye.